Graças e paz, amados. Estamos aqui para continuar nossos estudos. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Que o Senhor possa estar abençoando a conquistar aquilo que é necessário para a tua vida espiritual, bem como também a tua vida pessoal, que é importante para Deus, né? Nós vamos continuar nossos estudos. Nós terminamos algumas séries, e agora vamos dar prosseguimento nos estudos através dos temas que são produzidos pela Igreja Batista Central em Belo Horizonte. E o tema dessa semana é grande virada, né? Grande virada. E então a gente vai dar continuidade a esse estudo dos amados irmãos lá, eles nos fornecem graciosamente, né? E já lembrando os irmãos, tivemos uma conferência, né, de células ali na Segunda Igreja Batista de Curitiba, está lá no YouTube deles, CIB Curitiba, não é PIB, é CIB, Segunda Igreja Batista de Curitiba, com o pastor Inar Brandão. Se você tiver tempo, deve buscar lá, poder buscar lá no YouTube e assistir, foi algo maravilhoso também, falando simplesmente células, como é importante viver em célula, né? E ganhar vidas para o Senhor Jesus, né? E o estudo lá da Central, então, grande virada, vai falar a respeito do livro de Atos. Então, hoje nós vamos continuar explorando esse texto de Atos, lá no capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 8. E então vamos discorrer aí esse tópico, né? O que estava acontecendo, essa grande virada na história da igreja, ali nos primórdios, quando ela surgiu e vem até os dias de hoje, e evidentemente estará aqui até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Atos 1, de 1 a 8, vai dizer assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi elevado ao céu. Até o dia em que foi elevado ao céu, né? E depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem eh, pela promessa do meu Pai, a qual eu lhes falei. Pois João Batista os batizou, né, com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que meu Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, daí Atos 1, de 1 a 8, você pode reler em casa e tomar parte aí desses detalhes. Então, logo no primeiro versículo, temos uma afirmação intrigante. Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Na sequência dessa afirmação, Lucas registra a última conversa de Jesus com os seus discípulos e depois o Mestre é elevado ao céu. Então, o texto que lemos dá uma impressão de que a obra de Jesus vai parar. Quando nós lemos isso, será que a obra vai parar? Acho que não, né? Ou todo o clima do texto instiga que tudo vai continuar, né? Então havia ali a visão de que o Espírito Santo estaria conosco, está conosco, estaria com aqueles irmãos ali no início e eles dariam continuidade a essa grande virada. Então Jesus começou a fazer e ensinar e tudo leva a crer que a missão vai continuar. Se a obra não vai parar, então quem vai continuá-la? O nome do livro e a conversa de Jesus com os discípulos ajudam a responder essa pergunta, né? Então, nós estamos lendo aí no livro de Atos, o que significa que o que ele é o registro das ações e a continuidade do ministério de Jesus. Então, o livro de Atos é o registro do que a igreja estava vivendo e a continuação do ministério de Jesus. E a gente pode chamá-lo também de Atos do Espírito Santo, que estava evidentemente promovendo na igreja aquele impulso inicial e continua até os dias de hoje. Então, dessa vez, são os discípulos de Cristo que entraram em ação. Porém, há um ingrediente poderoso que muda tudo. Sem isso, ele certamente seria incapaz de fazer e ensinar como Jesus.
Vamos entender então como a grande virada aconteceu na vida dos discípulos e como eles puderam dar sequência no mistério de Jesus, né? Primeira coisa que nós vemos ali é a mudança de prioridades, né? Você já pediu e perguntou coisas para Deus, mas não teve resposta ou não compreendeu a resposta? Você já fez isso? Você já pediu, perguntou, né? Coisas para Deus, mas não teve resposta e não compreendeu, ou não compreendeu essa resposta dada por Deus? Isso acontece com todos nós, né? Nós somos limitados e Deus tem toda a autonomia de nos dar a resposta segundo o seu poder e a sua vontade e na hora certa. Então, às vezes, a resposta que nós estamos pedindo para Deus já está declarada, né? Se eu perguntar para o Senhor, Senhor, eu devo evangelizar? Qual seria a resposta? Evidentemente, sim, né? A quem eu devo evangelizar? A toda criatura, né? Todo ser humano que eu conheça, que eu tenha diálogo. Então, nós temos que fazer perguntas a Deus, tendo consciência daquilo que estamos pedindo, né? E qual seria a resposta ideal de Deus, né? Mas aqueles homens, eles tiveram uma cortada, né? Os discípulos até fizeram essa pergunta, né? Para Jesus, né? E Jesus então dá uma cortada neles e depois muda o assunto. Por isso, por que isso acontece? Vamos entender, né? Vamos entender a pergunta dos discípulos. Eles queriam saber quando Jesus ia restaurar o reino de Israel. Por que eles estavam perguntando isso? Quais eram as suas preocupações? Nós temos algumas estudos sobre o caso, né? E dá para entender que esses fatores estavam ali presentes naquele momento da história. Eles estavam sofrendo com o domínio de Roma, eles estavam sofrendo com a carga tributária e a falta de liberdade religiosa, eles queriam sua independência política, militar e religiosa, eles sonhavam com os tempos de glória vivido por Israel no reinado de Davi e Salomão, e os discípulos tinham expectativas de que o Messias viesse para resolver seus problemas terrenos e direcionaram sua fé e a sua busca para esses temas. Talvez nós também assim agimos nos dias de hoje, né? Queremos resolver os nossos problemas terrenos, políticos, emocionais, e não entendemos muitas vezes que o ponto que Jesus quer que nós tenhamos prioridade é na nossa vida espiritual, porque uma vez dominada pela vida espiritual, nós vamos ver isso logo mais à frente nos dons do Espírito, nós passamos a dominar as coisas naturais, né? Então, eles tinham preocupações, necessidades e esperavam que Jesus fosse resolver essas questões, é óbvio. Então, a pergunta que eu posso fazer agora para nós, né? Quais são as preocupações terrenas que você tem apresentado para Deus, né? Suas orações geralmente são voltadas para o sucesso, relacionamentos, saúde, finanças, etc. Grande parte disso acontece em segundos, enquanto estamos aqui gravando esse áudio, esse vídeo, nós sabemos que muitas pessoas estão pedindo a Deus por seus problemas de relacionamento, de saúde, de finanças e até mesmo em busca de sucesso. Nossas preocupações terrenas e nossas necessidades materiais são legítimas, e Jesus se importa com todas as áreas da nossa vida. No entanto, ele está propondo uma grande virada na mente e nos corações dos seus discípulos. Enquanto eles estavam preocupados com o reino de Israel, Jesus estava convidando a implantar o reino do céu. Enquanto eles tinham seu foco limitado na sua pequena porção na terra no Oriente Médio, Jesus estava de olho até nos confins da terra. Enquanto eles queriam libertar o seu povo dos domínios de Roma, Jesus os convida a libertar, né, toda a humanidade do domínio das trevas. Então, o convite de Jesus para eles é extraordinário. Jesus não responde à pergunta deles, pois queria levá-los a olhar para algo muito maior e muito mais relevante. Então, a gente gasta muito tempo e energia em coisas passageiras, quando Deus nos chama a investir nossa vida no seu reino que é eterno. Então, lá em Mateus 6,33, temos a declaração de Jesus, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus estava falando ali, nos versículos anteriores de Mateus 6, sobre as necessidades de alimento, roupa, comida, né? Coisas que nós precisamos no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, ficamos insistindo com Deus em perguntas e assuntos que são tão pequenos perto daquilo que Ele está tentando nos mostrar. Entenda, esse princípio. Quando o Senhor mudar de assunto, ou quando parecer que ele está em silêncio, é porque ele está
ou não está na hora de você se preocupar com esse assunto. É porque Deus está tentando fazer uma virada em sua vida e te levando a olhar para outras prioridades. Que tal nós fazermos um desafio, né? Nas nossas orações, né? É, primeiro façamos uma oração entregando nossas preocupações e necessidades a Deus. Primeira coisa. A segunda é descansando no Senhor. Diga a Deus que você confia nele e peça a Deus para mostrar a você outros focos e prioridades que ele tem para a sua e para a nossa vida, né? Então, se nós mudarmos um pouco a nossa concepção de falar com Deus, grandes coisas vão acontecendo. Então, a mudança de natureza, né? Essa grande virada na nossa natureza deve acontecer. Jesus deu uma orientação muito específica aos seus discípulos. Ele ordenou que eles ficassem em Jerusalém até que algo acontecesse, né? O que os discípulos precisavam esperar em Jerusalém? Por que isso era tão importante, né? O que, que eles precisavam esperar ali em Jerusalém que Jesus assim o fez, né? Lembre-se de que Jesus estava chamando os seus amigos para mudar o mundo, né? E levar o evangelho até os confins da terra. Sem dúvida, aqueles homens simples e tímidos não poderiam fazer aquela obra sozinhos, de forma alguma. Por isso era necessário que aguardasse até ser revestidos do Espírito Santo. Veja porque o Espírito Santo desempenha um papel essencial na vida do crente, né? Sendo fundamental em várias áreas da fé cristã. A primeira delas seria a regeneração e novo nascimento. O Espírito Santo é responsável por regenerar o crente, proporcionando o novo nascimento, descrito por Jesus em João 3, 5 a 6. Ninguém pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus, né? Se não nascer da água e do Espírito. Esse novo nascimento é a transformação espiritual da vida cristã, que inicia a vida cristã. Então, esse novo nascimento é, essa metaforma, né, metamorfose que acontece na nossa vida, e metanoia também, nosso mudando de pensamento, e metanoia tem a ver também com conversão, que inicia na nossa vida cristã, né? Então, o Espírito Santo, ele vai buscar nos mudar, né? Ele é a habitação, ele é a presença de Deus. Então, o Espírito Santo habita no crente, tornando o templo de Deus. Em 1 Coríntios 6,19, ele nos traz isso. Paulo está nos dizendo que nós devemos saber que somos o templo do Espírito Santo. Ele é a presença constante de Deus na vida de uma pessoa, garantindo uma relação íntima e pessoal com o Senhor, né? Capacitação e poder, né, de testemunhar. Jesus prometeu que o Espírito Santo daria poder aos seus seguidores para serem suas testemunhas. Em Atos 1:8, poder. Sem o poder do Espírito Santo nós nada fazemos. O Espírito Santo capacita os crentes com coragem, sabedoria e dons espirituais para cumprimento da missão. Então ele nos capacita e nos dá o poder de testemunhar, para testemunhar. Ele também é o guia e conselheiro. Em João 16:13, Jesus disse que o Espírito Santo guiaria os crentes a toda a verdade. Ele ajuda a discernir a vontade de Deus e a entender as Escrituras, além de ser o consolador prometido que conforta em tempos de dificuldades, né? Lá em João 14:26. Também ele promove a santificação. O Espírito Santo é um agente da santificação, trabalhando para transformar o crente à imagem de Cristo. Em 2 Coríntios 3,18. Ele nos capacita a viver uma vida santa, ajudando-nos a resistir o pecado e a praticar as virtudes cristãs. Então, o Espírito Santo é que nos mostra o que é pecado e como nós devemos nos abster de toda e qualquer prática pecaminosa. Ele também faz a distribuição dos dons espirituais, né? O Espírito Santo concede dons espirituais ao corpo de Cristo, que é a igreja. Lá em 1 Coríntios 12, 7 a 11, ele vai mostrar isso, que os dons são dados para a edificação da igreja e para capacitar cada crente a cumprir o seu chamado. Esses dons, inclusive sabedoria, fé, cura, profecia, entre outros, né? E os frutos do Espírito, né? Que o Espírito Santo produz um fruto de caráter do crente, como está descrito lá em Gálatas 5, 22 e 23, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Esses frutos são evidências de uma vida transformada. Então, um crente ele tem que transparecer o amor,
a alegria, apesar das dificuldades, das tribulações, que a alegria é diferente de felicidade. Felicidade é aquele momento único ali, quando você ganha um presente e tal, e depois aquilo vai embora, aquela sensação boa, né, de ter alcançado algo imediato. Mas a alegria não, ela é permanente, ela deve acontecer mesmo nas tribulações. A paz é você estar em paz, você sabe que você já é salvo, que já tem convicção disso, né? Paciência, saber lidar com as pessoas ao nosso redor, como nós também temos as nossas dificuldades, precisamos de uma paciência e esperar com paciência no Senhor, né? Como diz o salmista. Amabilidade, ser bondosos na maneira de agir, de como viver, ter bondade para com os outros, fidelidade, ser fiel ao nosso Deus, ter mansidão nas coisas, como tratar as coisas com mansidão e também o domínio próprio, ou seja, evitar tudo aquilo que nós queremos fazer, mas não faremos, porque o nosso domínio próprio está nos mantendo dentro das perspectivas de Deus e das orientações do Espírito Santo. Então, esses frutos são evidências de uma vida transformada. A grande virada no crente, na vida do crente, é você estar com o Espírito Santo produzindo esses frutos maravilhosos na tua vida. A convicção do pecado também é algo muito importante na nossa vida. O Espírito Santo também, ele tem o papel de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, segundo João 16:8, conduzindo as pessoas ao arrependimento, né, a metanoia, a mudança de vida, mudança de prática, toda aquela mudança necessária de transformação, e a fé em Cristo, como está descrito em Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, né? Então, essa é uma mudança que vai acontecer na vida do cristão ou da pessoa que, evidentemente, aceita o Senhor Jesus e recebe o Espírito Santo, né? Ah, então, Jesus quis realizar uma grande virada em nossas vidas, né? Em primeiro lugar, mudando suas prioridades e te convidando também, a partir desse estudo, a participar do maior projeto da história, a salvação e transformação de pessoas, né? E em segundo lugar, Jesus sabe que você não pode realizar essa obra sozinho. Nós precisamos saber disso também. Contando com as suas habilidades naturais, nós não chegaremos a lugar nenhum. Portanto, ele enviou seu Santo Espírito para te encher do poder e da presença dele, né? Então, essa foi a grande virada. A partir daquele momento, o Espírito Santo estaria e está trabalhando com a igreja do Senhor, que somos nós os salvos, né? E precisamos ganhar outras vidas. Essa foi a dinâmica que Deus deixou para esse corpo chamado igreja realizar, né? E eu e você somos igreja. Não é apenas lá o templo ou a administração eclesiástica de uma igreja ou até mesmo a administração dos ministérios, mas é através de uma vida relacional levando pessoas a conhecer o Senhor Jesus por cada um de nós. Cada um de nós temos essa obrigação diante de Deus, né? Essa orientação vinda de Deus de realizar, né? E a pergunta final que eu faço antes de orarmos: você já nasceu de novo? Né? Você já entendeu o que é nascer de novo? Você recebeu o Espírito Santo na tua vida? Você já foi batizado nesse Espírito Santo? Ou seja, você já está salvo e entende que Ele está com você? Você está Ele está em você? Em qual das 8 áreas descritas acima você conseguiria identificar a ação do Espírito Santo em sua vida, né? Na convicção do pecado, você consegue ver que você está pecando? Quanto ao fruto do Espírito, tem sido algo saliente demonstrado na tua vida? Com relação à distribuição dos dons espirituais, você tem recebido dons espirituais, tem buscado? Porque Paulo também diz lá em 1 Coríntios, nós devemos buscar os melhores dons, principalmente o de profetizar, ou seja, de levar a palavra de Jesus a outras pessoas, né? Você tem também se santificado? Você tem entendido que o Espírito Santo é teu guia e conselheiro? Ele tem te capacitado para testemunhar? E a habitação e a presença de Deus tem sido notória em você, sabendo que Ele está com você? E com isso a regeneração e o novo nascimento então tem sido pleno? Então, essa é a pergunta que nós fazemos para encerrarmos, né? Você já nasceu de novo? Muitas pessoas ainda estão iludidas com práticas religiosas e nós precisamos ser verdadeiramente praticantes da vontade de Deus. A religião ela é importante, ela existe,
mas ela não é acima da prática da vontade de Deus, né? A religião pura e imaculada para com Deus, segundo Tiago, é você visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se de toda a corrupção do mundo. Então, essa é uma prática religiosa, ou seja, uma prática que deve ser vivida de maneira regular e uma religação para com Deus, né? Então, que Deus possa te abençoar. Eu convido você a orar por pessoas que não entregaram sua vida ao Senhor Jesus, que ainda têm dúvidas sobre a eternidade, que talvez pensem que para ser salvos precisam fazer alguma coisa extraordinária, ou que basta apenas ser uma boa pessoa, mas ser bom não resolve. Precisa, evidentemente, entregar a vida ao Senhor Jesus, reconhecer os nossos pecados, pedir perdão, mudar a nossa mentalidade, deixar o Espírito Santo falar conosco, para que nós possamos vencer tudo aquilo que o pecado promove e tudo aquilo que a sociedade de hoje tem achado normal, natural e que nós sabemos que não é. Pela graça de nosso Senhor Jesus, nós sabemos que não é. Então, essa é a minha palavra de hoje, a grande virada, né? Ou grande virada. Isso já aconteceu na tua vida? Espero que sim, que Deus te abençoe, te dê muita paz e você possa testemunhar do amor de Jesus a alguém. Convide alguém para participar da célula, né? Faça desse momento um momento de você levar outras pessoas a conhecer Jesus através da ministração da palavra do Senhor. Vamos orar? Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor Deus, pela vida de cada integrante dessa célula online que temos, pela instrumentalidade da irmã Zeli. Pai, nós pedimos que nós continuemos anunciando o Evangelho também no nosso dia a dia, para os nossos amigos, irmãos, parentes, Pai. E principalmente que possamos dar testemunho dessa transformação, essa grande virada que aconteceu em nossa vida quando entregamos nossa vida ao Senhor, Pai. Que o Espírito Santo continue fluindo em nosso viver, Senhor Deus. E nesse mundo perverso, nós possamos fazer aquilo que o Senhor pediu, que é anunciar o Evangelho da salvação. E aqueles, Senhor Deus, que forem entregando suas vidas ao Senhor, serão agregados a essa igreja santa que o Senhor tem preservado até a tua volta. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, com a graça e a misericórdia do Senhor. Amém.